Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Beatriz Soares e daremos continuidade ao nosso projeto Macau Solidário. O tema de hoje será remédios constitucionais, que estão localizados no artigo 5º da Constituição Federal. Os remédios constitucionais, eles são garantias que visam tutelar um determinado direito violado por ilegalidade ou abuso de poder. Na Constituição Federal, nós temos 7 remédios constitucionais judiciais e 3 remédios constitucionais administrativos. Então, agora a gente passa a analisar cada um deles. Primeiro, o habeas corpus, muito cobrado. Todo esse tema é bastante cobrado, tá? O habeas corpus e o mandado de segurança e também o mandado de injunção são, assim, os mais recorrentes desse tema. O habeas corpus está previsto no artigo 5º, no inciso 68 da Constituição Federal, e ele diz que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, nós temos duas modalidades de habeas corpus. Ele pode ser repressivo ou liberatório, que será utilizada quando a pessoa ela já está presa por uma ilegalidade ou abuso de poder, ou o HC preventivo ou salvo-conduto, que é quando a pessoa ela está se sentindo ameaçada de uma coação à liberdade de locomoção. Ela consegue perceber que existe a possibilidade dela ser presa de forma ilegal ou com abuso de poder. Então, ela pode entrar com HC preventivo. Então, nós temos essas duas possibilidades de habeas corpus, repressivo e preventivo. Quem é que pode impetrar um habeas corpus? Quem é que tem a legitimidade ativa? É qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode entrar com esse pedido, independente da idade, do sexo, do estado mental, da profissão dela. Não precisa necessariamente ser advogado. Qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus. Seja para ela, porque ela está sofrendo ali uma ameaça ou de fato foi privado do seu direito de locomoção, tá? Então ela pode entrar com habeas corpus em benefício próprio ou também para benefício de terceiro. E quem é que tem a legitimidade passiva? Legitimidade ativa é quem é que pode entrar. A legitimidade passiva é contra quem eu vou entrar com essa medida. Será contra a autoridade pública, que será considerada como autoridade coatora, que é quem deu aquela ordem de prisão ilegal ou cerceou a liberdade daquela pessoa com abuso de poder. Geralmente são juízes ou um delegado, porque são eles quem dá a ordem de prisão, tá? Mas nada impede de que uma pessoa particular também possa aí ser uma autoridade coatora num pedido de habeas corpus. Um exemplo clássico que nós temos é de um diretor de um hospital que mantém um paciente ainda internado, não dá alta só porque ele não pagou a conta. Então, ele cerça a liberdade daquela pessoa de locomoção, não deixa ela sair do hospital com o objetivo de receber o valor ali da conta daquela internação, tá? Ele nega dar alta para aquele paciente porque ele não pagou a conta. Isso é um tipo de cerceamento do direito de locomoção. Então, nesse caso, a gente entraria com habeas corpus na justiça contra um particular, que é o diretor do hospital. Então, nada impede que uma pessoa privada, uma pessoa particular, seja aí a autoridade coatora também no pedido de habeas corpus. Natureza jurídica, ela é penal, mesmo se for em um processo cível de pensão alimentícia, que tem aí essa natureza de prisão civil. Nós sabemos que a única prisão civil permitida no Brasil hoje é do inadimplente de pensão alimentícia. Nesse caso, se ele pagar e mesmo assim ele for preso, é possível entrar com habeas corpus
para a liberação desse cara que foi preso ilegalmente, considerando aí o pagamento da pensão. Outras características importantes que a gente precisa analisar é que não precisa de advogado. Como eu disse na legitimidade ativa, qualquer pessoa pode entrar com mandado de habeas corpus, qualquer pessoa, inclusive um preso. Dentro da cela, eles podem fazer o seu próprio pedido de habeas corpus. Inclusive, o que acontece muito é eles fazerem esse pedido, colocarem lá que a prisão é ilegal ou que há o abuso de poder, assina, porque tem que ter a assinatura, tem que ter a identificação de quem é que está fazendo esse pedido, porque o habeas corpus ele não pode ser apócrifo, que é apócrifo, professora? Você não sabe quem é que está pedindo, é anônimo, não pode. Um dos requisitos do HC é você se identificar. Quem é você que está pedindo esse HC? E é para quem? É para você ou é para uma outra pessoa? Então, no caso de um preso, isso acontece bastante na prática. Eles mesmos fazem os pedidos na cela, eles pegam um pedaço de papel de pão ou qualquer outro tipo de papel que eles tiverem disponível ali no momento, e eles fazem o pedido, assina e manda entregar para o juiz da causa, tá? Então, o HC não precisa de advogado, pode ser realizado por qualquer meio, tem que ter a assinatura, a identificação e a assinatura, senão ele não vai ser admissível, e ele é gratuito, não vai precisar pagar nenhuma taxa, nenhuma custa processual, tá? Ele é totalmente gratuito, conforme artigo 5º, inciso 77, diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Então, tanto o habeas corpus como o habeas datas será gratuito, tá? Na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Essas são as características importantes do habeas corpus. Já que citamos que o habeas corpus e o habeas data, eles são gratuitos, então vamos já analisar também esse segundo remédio constitucional, que é o habeas data. Ele está previsto também no artigo 5º, todos estão previstos no artigo 5º, tá? Só que o habeas data, ele está no inciso 72, em que diz que conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, é para você tomar conhecimento de informações sobre você, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Tomem cuidado. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, observações que temos aqui do habeas data. A gente consegue verificar, extrair, primeira informação. É uma medida personalíssima, por quê? É relativa à pessoa do impetrante. O habeas data é para eu tomar conhecimento do meu cadastro no banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? Cuidado. Na prova vão colocar entidades particulares ou privadas. Vai estar errado, porque aqui é somente para entidades governamentais ou de caráter público. Personalíssimo porque eu só posso entrar com habeas data para tomar conhecimentos de informações referente à minha pessoa. Eu não posso impetrar para requerer informações de um terceiro. Isso eu não posso, porque é uma medida personalíssima. É só referente a informações da própria pessoa que está ali entrando com o habeas data, tá? O banco de dados eu já falei que tem que ser da administração pública, ou se for de alguma iniciativa privada, tem que ter o caráter público, como por exemplo SPC e Serasa, porque é uma pessoa jurídica privada, entretanto, ela presta um serviço de caráter público. Então, nesse caso, entraria aqui no caráter público e eu poderia impetrar o habeas data contra o SPC e o Serasa para tomar conhecimento de informações referente ao meu cadastro lá ou retificar alguma informação, tá? Legitimidade ativa. Quem é que pode entrar? Qualquer pessoa, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, só que tem que ser titular daquelas informações, tá? Porque é uma medida
personalíssima. Legitimidade passiva será o gestor do banco de dados governamental ou de caráter público. Aqui não vai caber, repito, de nenhum órgão privado, tá? Não existe habeas data em face de banco de dados de uma empresa privada. Só se essa empresa ela prestar algum serviço de caráter público. Aí sim, que é o exemplo da SPC Serasa. Senão, não vai caber habeas data. Você que vai ter que entrar com outras medidas aí para conseguir ter acesso às suas informações e retificá-las se for preciso. Natureza jurídica é civil, habeas corpus, a natureza jurídica é penal, e aqui é civil. É necessário ter advogado, diferente do habeas corpus, aqui a gente precisa de um advogado para impetrar com o habeas corpus, e ele é gratuito porque já vimos no artigo 5º, inciso 77, que é gratuito. Então agora a gente passa para o nosso terceiro remédio constitucional, que é o mandado de segurança, que também é muito cobrado nas provas de concurso público. Mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso 69, que diz que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, o que nós temos aqui? Que será concedido o mandado de segurança se não for possível eu impetrar um habeas corpus ou um habeas data. Então, habeas corpus eu vou impetrar quando eu tiver, por alguma ilegalidade ou abuso de poder, o cerceamento do meu direito de locomoção, a minha liberdade. Aí é o habeas corpus. Não é a minha liberdade. O que está sendo aqui cerceado é o meu direito à informação referente a dados pessoais ou a retificação desses dados. Eu vou impetrar que medida? Eu vou impetrar um habeas data, ok? Não é nada relacionado ao meu direito de locomoção e também não é nada relacionado a ter conhecimento ou retificar dados pessoais. Então, qual será a medida cabível para amparar um direito líquido e certo? Mandado de segurança. Então, nós temos que o direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É quando você já tem documento que prova que você tem aquele direito. Geralmente, no processo judicial, quando você entra com processo judicial, você precisa juntar, obviamente, as provas que você já tem, mas você vai ter o direito de produzir outras provas que ainda for necessário. Exemplo, prova testemunhal ou uma perícia. Então, para corroborar com as provas que você já tem inicialmente, você tem esse direito de produzir novas provas. Já no mandado de segurança, não. Aqui você já tem que entrar com esse pedido com tudo provado. Tá aqui, o meu direito é líquido e certo. Tá aqui, ó. Esse é o documento. Aqui mostra, comprova o meu direito. Então, o rito, procedimento do mandado de segurança não vai ter essa fase processual em que a gente produz provas, porque é requisito dele você já juntar todo o seu direito ali comprovado, que é esse direito líquido e certo. Então, você entra com uma medida constitucional, você entra com esse remédio constitucional, que é o mandado de segurança, porque está violando um direito seu, que não é amparado pelo habeas corpus e nem pelo habeas data. Então, você precisa já demonstrar, no momento em que você impetrar esse mandado de segurança, as provas que você já tem, tá? Provas pré-constituídas. Legitimidade passiva. Contra quem eu vou entrar com o mandado de segurança? Você entrará e ele será concedido em face de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica de direito privado que está no exercício público, que está no exercício de atribuições do poder público. Exemplo, diretor de faculdade privada. Ele presta um serviço público. Ele não é de um órgão público, mas ele presta um serviço público. Então, se um direito seu, líquido e certo, ele for restringido, limitado, violado, você vai entrar com mandado de segurança
em face dessa pessoa, ok? Agora a gente passa a analisar o mandado de segurança coletivo, porque o mandado de segurança ele tem duas espécies. Ele tem esse mandado de segurança individual, mas também existe a possibilidade do mandado de segurança coletivo. Isso acontecerá quando, inciso 70, diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Esse inciso 70, ele traz aí a legitimidade de quem é que pode entrar com o mandado de segurança coletivo, tá? Partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação. Ah, professora, mas quem é que tem a legitimidade ativa no mandado de segurança individual? É qualquer pessoa que tiver ali violado o seu direito líquido e certo. Então, ela vai constituir um advogado, porque tem que ter, é necessário ter um advogado, tá? Ela vai constituir um advogado e entrar nesse mandado de segurança, tá bom? O coletivo vai ser partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação, tá? Observações importantes. O partido político tem que ter representação no Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso Nacional, ele é bicameral, ele tem 2 casas, ele tem a Câmara e o Senado. Então, basta a representação em uma dessas casas para comprovar, para cumprir esse requisito do artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, tá? Para o partido político aí poder entrar com mandado de segurança coletivo em prol aí dos seus membros ou associados. Bem, a observação que a gente precisa ter é referente à associação, porque ele diz que vai ser legitimado a entrar com mandado de segurança organização sindical, entidade de classe ou as associações. E aí continua dizendo que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Quem é que tem esse lapso temporal de 1 ano funcionando para poder ser legitimado a impetrar um mandado de segurança coletivo em prol dos seus membros e associados? É só a associação, é um requisito da associação. Ela tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento. A organização sindical e as entidades de classe não precisa cumprir esse requisito desse período aí de funcionamento, tá? A partir do momento da sua constituição, se for necessário aí entrar com unidade de segurança coletiva, elas já podem, tá? Quem é que não pode é a associação. A associação tem que ter pelo menos aí 1 ano da sua existência para ela poder cumprir com o requisito da linha B, inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal. Natureza jurídica é civil, mesmo se impetrado contra um juiz da criminal, a natureza sempre será civil, tá? Já informei que precisa de advogado e essa é uma medida que você precisa pagar, ela não é gratuita. Para você entrar, você vai precisar pagar custas e taxas do processo. Sem pagar, o seu processo ele não será admitido, exceto se você for beneficiário da justiça gratuita. Se não for, aí precisa pagar, porque vimos que só tem a gratuidade das custas do processo, das taxas, das custas, dos emolumentos, habeas corpus e habeas data. Mandado de injunção. Artigo 5º, inciso 71. Nós temos que conceder-se-á mandado de injunção sempre que falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Mandado de injunção é para suprir uma ausência de uma lei. Não tem uma lei. E para eu exercer esses meus direitos constitucionais, eu preciso dessa lei. Eu estou sofrendo por ausência de uma lei, porque o Poder Legislativo não fez o trabalho dele de legislar sobre esse assunto. Eu não consigo exercer o meu direito porque não existe uma lei que regulamenta como que eu faço para regularizar ou até mesmo para concretizar um direito que eu já tenho consagrado na Constituição Federal.
tá? Só que é um direito que precisa de uma lei regulamentadora que não existe. O que eu faço? Vou ficar aqui prejudicada? Não. Você pode entrar com um mandado de injunção. Aí, no próprio texto, nós vimos que você pode entrar com esse mandado de injunção quando não tem uma lei que regulamente o seu direito referente à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Esses direitos eles se tornam inviáveis por falta de uma lei que regulamente. Só que esse rol não é um rol taxativo, tá? É um rol exemplificativo. O seu direito não precisa necessariamente ser simplesmente sobre essas 3 categorias. Se for um outro direito constitucionalmente previsto, que precisa de uma regulamentação que não existe essa lei, você pode entrar com mandado de injunção, tá? Legitimidade ativa, quem é que pode entrar com esse pedido de mandado de injunção? É qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que é titular de um direito que não consegue aí, de fato, exercer esse direito por falta aí de uma lei, de uma norma que não foi editada, não foi regulamentada. Esse mandado de injunção, ele pode ser impetrado tanto de forma individual como coletivo. O coletivo, a legitimidade ativa, será os mesmos do mandado de segurança que acabamos de ver, que são os partidos políticos, organização sindical, entidades de classe e associação, tá? Então, são os mesmos para o mandado de injunção, só que aqui a gente vai aumentar esse rol, acrescentando o Ministério Público e a Defensoria Pública, tá bom? Legitimidade passiva. Esse mandado de injunção será impetrado contra a autoridade pública competente. Nunca vai ser contra um particular, porque um particular não pode regulamentar direitos previstos na Constituição. Então, quem é que tem a competência para legislar, para regulamentar o direito que eu não consigo exercer por falta de norma? É o Poder Legislativo X, Y, Z. Então, eu vou entrar em face dele, porque é uma obrigação dele, tá? Seja municipal, seja estadual, ou seja de ordem federal. A natureza jurídica é civil, é regulamentado pela Lei 13.300 de 2016, que traz aí todos os requisitos, o procedimento do mandado de injunção. Tem que ter advogado, tá? Você precisa constituir advogado e tem que pagar as custas do processo. Não é gratuito. Gratuito é somente habeas corpus e habeas data, ok? Continuando agora, próximo remédio condicional, nós temos a ação popular. A ação popular, ela está prevista no inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, e ela diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo. Qualquer cidadão. Então, aqui a gente já tem a legitimidade ativa. Será para quê? É para anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Então, vamos entender a ação popular. Esse inciso ele traz já várias informações importantes que você precisa se atentar. Primeiro, legitimidade ativa. Qualquer cidadão. Essa ação, ela é restringida para um cidadão. Então, não é qualquer pessoa física, tá? Não é. É somente para cidadão. E quem é cidadão? É aquela pessoa que está no seu pleno gozo de direitos políticos, no seu pleno exercício dos direitos políticos. É aquela pessoa que ela é cidadã, ou seja, ela se alistou na justiça eleitoral e ela não perdeu e não está suspenso os seus direitos políticos, tá? Ela é uma cidadã e está em dia de fato com a justiça eleitoral. Ah, não é um cidadão, ele tá ali, ele perdeu os direitos políticos ou está suspenso os direitos políticos. Ele não cumpre com esse requisito, então, se não está em dia com a justiça eleitoral, não tem legitimidade de entrar com uma ação popular, tá? Então, ela é restringida ao cidadão. Legitimidade passiva vai ser contra a autoridade pública que cometeu esse ato lesivo.
ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, será contra essa autoridade pública. E se tiver uma pessoa particular ou uma empresa privada que se beneficiou desse ato lesivo dessa autoridade pública, essa pessoa também vai entrar lá no rol dos réus dessa ação popular. Quais são as espécies? Pode ser tanto repressivo, que é quando já aconteceu a lesão, ou preventivo, quando existe a possibilidade, está ali presente a ameaça de lesão. A natureza jurídica também é civil, é regulamentada pela Lei 4.717 de 65, tem que ter advogado para entrar com essa ação. E quanto às custas, atenção, porque o texto constitucional diz que o autor dessa ação, ele vai ficar isento do pagamento de custas, salvo comprovada a má-fé. Então, quanto ao pagamento dessa ação, qual é a regra? É que ela vai ser gratuita. Essa é a regra. Vai entrar, não vai pagar nada, porque, em regra, ela é gratuita. Entretanto, se no decorrer do processo ficar evidenciado que esse autor entrou com essa ação com manifesta má-fé, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar tanto as custas judiciais, que são as custas do processo, e também ônus de sucumbência. Se ele perder, ele vai pagar honorários advocatícios da parte contrária, tá? Então, cuidado com isso. Qualquer regra é gratuito se o autor estiver com boa fé. Não, ele agiu de má fé, ele sabia que isso não aconteceu, ou que não tinha essa ameaça de acontecer, e ele entrou só para prejudicar determinada pessoa ou determinado ente. Se agir de má fé, vai ser condenado a pagar as custas. Então, em regra, ela é gratuita, mas ela pode ser custosa se estiver ali presentes a má-fé do autor. Próximo remédio constitucional é um remédio administrativo. Vimos todos os remédios constitucionais de natureza judiciais, que são aqueles remédios que você vai entrar, vai ajuizar, vai impetrar lá na justiça, no poder judiciário. Esses que veremos agora, esses três que veremos agora, eles têm a natureza jurídica administrativa. Eu não vou entrar com esse pedido, com esse remédio lá no Poder Judiciário. Eu vou entrar em face da própria administração pública, tá? Então, a Constituição Federal, ela prevê, no artigo 5º, inciso 33, o direito de informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui é o direito de informação. É um remédio constitucional de natureza administrativa, em que eu vou entrar com esse pedido diretamente ao órgão público ali, que eu quero obter aquelas informações. Qual é a ressalva? Você só não vai ter esse direito se for sigilosa. Observações. Esse direito de informação, ele decorre do princípio da publicidade da administração pública, prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Lá nós temos os princípios gerais da administração pública, e um deles é a publicidade. Então, em decorrência desse princípio da publicidade, que a administração pública ela precisa observar, nasce o meu direito de informação. Ela tem a obrigação de publicar e eu tenho o direito de acessar essas publicações, essas informações. Jurisprudência do STF, se na sua prova for cobrado posicionamento jurisprudencial e doutrinário. O que diz a jurisprudência? Que esse direito à informação, apesar de ter previsão constitucional, ele não é absoluto. Por quê? O próprio texto ressalva informações sigilosas, imprescindíveis para a segurança da sociedade ou do Estado. Se é uma informação sensível, a administração pública ela poderá negar o acesso a essa informação por conta aí dessa característica. E o STF, ele acrescenta ainda que, além dessa possibilidade de negar o acesso à informação, também poderá ser negado se essa informação for relativa a um terceiro, tá? Algo relacionado à intimidade, à vida privada de alguém, também poderá acontecer da negação do acesso a essa informação, ok?
Legitimidade ativa. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode entrar com esse remédio condicional no órgão administrativo. A legitimidade passiva é contra o órgão administrativo que está te negando aquela informação. A natureza jurídica, já adiantei que a administrativa não tem como errar, não tem como não entender esses remédios condicionais. Não precisa de advogado. Na administração pública, a própria pessoa pode requerer ali o seu acesso à informação. E ela é gratuita. Você não precisa pagar nenhuma taxa, tá? Todos os remédios administrativos são gratuitos. Segundo remédio administrativo é o direito de petição. Artigo 5º, inciso 34, diz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Então aqui você tem aí a informação que é gratuita essa medida. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então nós temos que eu tenho um direito de petição aos poderes públicos, aos órgãos públicos, não preciso pagar. Acabamos de verificar a fundamentação do direito de informação. Você tem o seu direito de acesso à informação, mas como que é feito esse pedido, esse direito? Não é por meio de uma petição? Então, esse inciso 34, a linha A, ele te garante justamente esse direito de petição, porque é por meio dele que você vai conseguir exercer outros direitos. Então, ele traz que você tem o direito de petição, que é de pedir, lá no órgão público, independente do pagamento de taxa, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, tá? Quem é que pode? Quem é que tem a legitimidade ativa? É qualquer pessoa, seja física ou jurídica, vai ser contra a administração pública. A natureza jurídica é administrativa, porque é uma petição que você vai protocolar junto ali ao órgão público, você não precisa levar lá na justiça, tá? Então a natureza jurídica é administrativa, não precisa de advogado e ela é gratuita, tá? E o último remédio condicional de natureza administrativa que nós temos é o que está previsto na linha B desse mesmo inciso do 34, que diz o direito de certidão. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Todo mundo tem o direito de ir até um órgão público e solicitar uma certidão. Eu preciso de uma certidão, por exemplo, eu preciso de uma certidão de dívida de um bem imóvel. É um direito que a pessoa tem de ir até o prédio da prefeitura, ali do município onde ela reside, e solicitar essa certidão, independentemente do pagamento de taxa, para defesa de seus direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. É um direito que todos nós temos. Quem é que vai entrar com esse pedido? Quem é que tem a legitimidade ativa? É qualquer pessoa no seu interesse próprio. Então é uma medida personalíssima. Eu só posso pedir essa certidão por um interesse que eu tenho, tá? Que é referente para atender, para defender direitos pessoais, interesses pessoais. Eu não posso ir lá pedir para fulaninho, eu tenho que pedir para mim. Se eu estou indo até esse órgão público solicitar uma certidão de dívida ativa, por exemplo, municipal, de algum bem, eu vou pedir para mim, não vou pedir para outra pessoa, porque é um direito personalíssimo. Você precisa estar no seu interesse próprio. Legitimidade passiva é aquele próprio órgão público. A natureza jurídica é administrativa. Não precisa de advogado, você não precisa constituir um advogado para ele ir lá pedir essa certidão, tá? Você mesmo pode ir lá e fazer esse pedido, inclusive verbal. Não precisa pagar, porque o próprio caput do inciso diz que é independente do pagamento de taxa, você tem esse direito de obter certidões da administração pública. E se você indo lá solicitar alguma certidão que é de interesse privado, você não conseguir obter, o órgão público ele te negar essa certidão, você pode impetrar com o mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Quando o remédio condicional administrativo é negado, você tem o outro remédio condicional judicial para te garantir aí os seus direitos fundamentais, o exercício dos seus direitos aí consagrados na Constituição Federal. Eu fico por aqui. Eu espero que os senhores tenham entendido esse resumo geral sobre os remédios condicionais, que é um tema muito cobrado, muito recorrente nas provas de concurso público, e a gente se encontra na nossa próxima aula.